E Salmo 103, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, não se esqueça dos seus benefícios, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então é importante a gente guardar isso. Não deixa essa série, essa campanha terminar sem você absorver o que Deus falou contigo. Jesus então nos livra das doenças. Semana passada nós falamos sobre a libertação da dívida, e foi o assunto não só da semana passada, mas também dos pequenos grupos essa semana, e nós falamos que há 3 categorias de dívidas e como se livrar de cada uma dessas dívidas. Dívida por consequência de maldição, pessoas que estão endividadas porque desobedeceram, promessa em Deuteronômio 28, se obedecerdes, eu vou abençoar, e uma das bênçãos é, vocês não vão pegar emprestado, vocês somente vão emprestar, vocês vão ficar livres da dívida. Então, quando a gente fere o princípio de Deus, qualquer um dos princípios, seja o de dizimar, o de ofertar, seja, eu pensei de um outro princípio essa semana, por exemplo, o jugo desigual é um princípio importante. Pessoa que entra em sociedade com outra pessoa que não é crente, ou pessoa que desobedece um mandamento de Deus, ou uma pessoa, por exemplo, que fica como fiador do seu irmão, quando a Bíblia claramente diz que nós não devemos fazer isso. A consequência, então, é dívida por causa da maldição. E a única forma de quebrar é obedecendo ao Senhor na área que nós desobedecemos. A área que trouxe maldição, nós temos que obedecer para que seja tornado em bênção. Segundo, dívida por consequência de gastos excessivos, quando a gente compra o que não precisa, quando a gente começa a extrapolar nos nossos gastos. E nós tivemos um pequeno grupo de homens fabuloso, homens que na igreja não falam quase nada, no nosso grupo fala bastante, eu fui muito abençoado, e a única forma disso, dizia o nosso líder lá no grupo, é ter disciplina, entrar numa área de disciplina, de usar essa disciplina para entrar num programa de redução de gastos, de pagamento de dívida, custe o que custar, leve o tempo que levar, e nós temos um pequeno grupo que vai começar de novo, de 6 semanas, que fala sobre isso e ajuda você a um ministério na América chamado Crown Ministries, que só faz esse trabalho, e nós estamos aqui na igreja para ajudar você nisso, se você precisa. E terceiro, dívida por consequência de calamidade, e a dívida por consequência de calamidade, um furacão passa, um incêndio acontece, a bolsa de valores arrebenta, a gasolina sobe, e foi uma calamidade, não é maldição, não é gasto excessivo, você orou, buscou a Deus, fez todos os planos, mas a calamidade entrou, e nós vimos que o milagre de Deus é que vai nos tirar desse tipo de dívida. Hoje nós então entramos na carta aos Gálatas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, e se você não tem uma Bíblia, por favor, eu quero te pedir como seu pastor, traga a Bíblia domingo que vem. Traga a Bíblia, por favor, domingo que vem. E hoje, fica olhando a Bíblia do teu irmão. Deixa eu começar explicando um pouquinho de Gálatas. Olhe para mim, por favor. Abra a Bíblia, coloque aí no seu colo. E eu quero que só entenda uma coisa. Gálatas 5 é a carta, o livro, a Epístola de Gálatas é a carta magna sobre libertação. Paulo, no livro de Gálatas, o seu propósito é dizer que você e eu somos livres. Você e eu somos livres. Paulo está lidando com um problema, e eu quero que você preste atenção, por favor, nisso. O problema da igreja de Corinto era um grupo de pessoas chamado de judaizantes. Judaizantes eram crentes judeus eram judeus que se tornaram cristãos, e que diziam que para ser crentes era necessário guardar a lei de Moisés. E uma das leis de Moisés era a circuncisão. E a circuncisão, o que no Brasil chama a operação de fimose, essa circuncisão era algo necessário para que o gentio fosse salvo. E Paulo chega na região da Galácia. A Galácia não era uma cidade, era uma região. Paulo prega o evangelho, os gentios aceitam Jesus e estão vivendo em ampla liberdade, quando os judaizantes chegam e dizem, não, é necessário você fazer mais alguma coisa para você ser salvo. E Paulo escreve essa carta dizendo, não, nós somos livres da lei, nós somos livres do legalismo. E o problema da igreja de Corinto era os judaizantes, da região da Galácia, eram os judaizantes, o nosso é outro, mas os princípios são eternos. E eu queria que você
ou aprendesse ou recordasse de 3 palavras importantes que nós encontramos no livro de Gálatas. A primeira palavra é a palavra legalismo. Repita comigo, por favor. Legalismo. Legalismo vem de lei. Toda vez que você ouve a palavra ou lê a palavra lei no livro de Gálatas, ele está falando de legalismo. E legalismo é acrescentar condições à salvação. Legalismo é acrescentar condições à salvação. São preceitos humanos para controlar as pessoas ou nos dar um sentimento que agradamos a Deus pelos nossos próprios esforços. Deixa eu repetir novamente a definição. Legalismo é acrescentar condições à salvação. São preceitos humanos para controlar as pessoas ou nos dar um sentimento que agradamos a Deus pelos nossos próprios esforços. Algumas pessoas aqui vieram do legalismo. Por exemplo, eu vou te mostrar o que é um legalismo. Se você veio do catolicismo romano, no catolicismo romano diz o seguinte, que você é salvo pela fé, mas é necessário as obras. E se você não tiver 7 sacramentos, você tem que passar por 7 sacramentos, você não pode ser salvo. O primeiro dele é o batismo da criança e o último é a extrema unção, passando pela confirmação, passando pelo casamento e etc. São 7 sacramentos. E de acordo com o catolicismo romano, se a pessoa não passar por esses 7 sacramentos, elas não podem ser salvas. Isso é acrescentar a palavra de Deus, a lei da liberdade, isso é legalismo. Se uma pessoa veio dos testemunhas de Jeová, você vai ver o testemunho de Jeová batendo na porta todo sábado na sua casa, e ele não faz isso porque ele tem o desejo de que você seja um testemunho de Jeová, porque ele é ensinado. Não fizer isso, ele nunca vai poder participar do reino que eles creem que será aqui na terra. Condição para a salvação, legalismo. Eu vim de um protestantismo legalista, e num protestantismo legalista do que eu vim, as pessoas acrescentavam outras coisas para a salvação, coisas como que o homem tinha que ter cabelo curto, a mulher tinha que ter cabelo comprido, a mulher não podia usar maquiagem, não podia ir para o cinema, não podia jogar bola, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Eu me lembro que quando a minha mãe aparou o seu cabelo, ela foi disciplinada, dizendo que ela não podia participar da ceia do Senhor por 3 meses, que era o tempo que o cabelo dela ia crescer. E você vê que é um legalismo horrível. E algumas pessoas da igreja vieram desse tipo de legalismo. Eu me lembro que uma vez eu estava na porta da minha igreja e meu pastor, que foi um homem de Deus na minha vida, um dos pastores da nossa igreja, era o vice-pastor da igreja, e eu tinha um desejo tremendo de servir a Deus. Eu tinha um desejo, desde criança, pregar a palavra de Deus. E eu me recordo que ele chamou um montão de jovens assim, disse assim, vamos tirar uma oferta. E eu então fui preparar para a oferta. Ele falou, não, Fernando, você não precisa de dar não, que a oferta é para você. Por quê? Para cortar o seu cabelo. E só porque meu cabelo estava encostando sei lá, estava um pouquinho maior. Que coisa terrível, não é? E eu fui preso nesse legalismo. Eu vim desse legalismo. Eu sei que esse negócio é terrível. E alguns dos irmãos, eu conversava com um casal há pouco tempo, num jantar que nós participamos há pouco tempo, e ele contava isso, olha, o legalismo, não podia usar calça comprida, ele usou o termo esporte, não podia usar aquilo, não podia fazer aquilo, e algo terrível, são condições para a salvação, isso é legalismo. A segunda palavra importante é a palavra libertinagem. Eu queria que você repetisse comigo a palavra libertinagem. Mais uma vez, libertinagem. Libertinagem é o outro extremo desse contínuo. Se legalismo é acrescentar condições à salvação, libertinagem é o outro extremo. Preste atenção. Libertinagem, a pessoa argumenta que Deus só está interessado no coração. E eu vou fazer uma afirmação e eu quero, de antemão, um jovem há pouco tempo atrás, eu creio que foi domingo passado, usou esse versículo, e eu amo muito esse jovem, e eu quero que ele entenda que eu não estou falando com ele, mas eu vou usar uma palavra que ele usou, porque é muito comum. A palavra, a escritura que as pessoas da libertinagem amam é aquela passagem que diz, lá em Samuel diz, que Deus não vê a aparência, Deus só olha o coração. E é verdade que Deus só olha o coração.